E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar em uma das figuras mais enigmáticas e grandiosas da história do Egito Antigo, Ramsés II, ou, como muitos o chamam, Ramessés, o Grande. Conhecido como um dos faraós mais poderosos e influentes de todos os tempos, ele não era apenas um líder político, mas também um símbolo de poder, força e ambição sem limites. Preparem-se para conhecer os segredos de um homem que conquistou, construiu e marcou seu nome nas areias do deserto por mais de 3.000 anos. Bora lá! Ramsés nasceu em uma família que já tinha o poder nas mãos. Seu pai, Sete I, era o faraó do Egito e começou a preparar o filho para a sucessão desde cedo. Treinado para ser um guerreiro e educado na diplomacia e administração do reino, Ramsés não era um simples príncipe esperando pelo trono. Com apenas 14 anos, ele já foi nomeado co-regente, governando ao lado do pai. Quando assumiu o poder sozinho, o Egito estava em um momento de crescimento e estabilidade, e Ramsés viu nessa situação uma oportunidade de expandir o reino, tanto territorialmente quanto em influência e prestígio. Ele se consagrou como uma lenda, dando início a uma das épocas mais icônicas do Império Egípcio. Entre as façanhas militares de Ramsés, uma se destaca a famosa Batalha de Kadesh, um confronto gigantesco entre egípcios e hititas que teve proporções épicas. O faraó liderou um dos maiores exércitos da época e, mesmo sendo emboscado, demonstrou uma estratégia e coragem surpreendentes. Ramsés se colocou à frente de suas tropas e lutou bravamente, um ato que mais tarde ele eternizaria em monumentos pelo Egito. O resultado da batalha foi mais uma trégua do que uma vitória definitiva, mas foi o suficiente para transformar Ramesses em um herói, um símbolo de coragem e determinação para seu povo. Esse evento foi tão importante que ficou registrado em templos, incluindo o famoso Templo de Abu Simbel, onde ele se ergue como uma verdadeira lenda viva. Ramsés não era apenas um guerreiro. Ele também foi um dos maiores construtores da história egípcia. Durante seu reinado, ele iniciou e completou uma quantidade impressionante de construções. O faraó mandou erguer templos majestosos em várias cidades do Egito, como o Templo de Luxor e os monumentais templos de Abu Simbel, esculpidos diretamente nas rochas. Essa obsessão por construção servia a um propósito claro: eternizar sua imagem e garantir que ele fosse lembrado como um deus na terra. Ele sabia o poder da arquitetura e usava essas construções como uma forma de propaganda, gravando suas conquistas e sua imagem em cada pedra. Seu desejo de imortalidade era tão grande que ele até mandou modificar monumentos de faraós anteriores para deixar claro quem era o verdadeiro soberano. Ramsés II não foi apenas um grande líder militar e político. Ele também teve uma vida pessoal intensa. Ele foi casado com várias esposas, mas duas delas se destacam: Nefertari e Isetnofret. Nefertari, em especial, era o grande amor de sua vida e foi homenageada com um templo em Abu Simbel. Ele teve mais de 100 filhos, entre príncipes e princesas, consolidando uma dinastia que seguiu forte por gerações. Sua imagem de pai do Egito era amplamente propagada, e ele foi tão venerado que depois de sua morte, as gerações seguintes o viam como um verdadeiro deus. Essa mistura de grandeza política, militar e familiar consolidou sua imagem como um dos faraós mais grandiosos de todos os tempos. Ramsés II morreu com cerca de 90 anos, um feito impressionante para a época, ainda mais considerando a vida de campanhas e batalhas que ele levou. Depois de sua morte, o Egito nunca mais viu um faraó com tamanha presença e impacto. Seu legado ficou tão marcado que muitos historiadores acreditam que ele foi a inspiração para a figura bíblica do faraó do Êxodo, aquele que enfrentou Moisés. Ramsés II
não foi apenas um governante. Ele foi uma lenda, uma força que moldou o Egito e gravou seu nome na eternidade. Sua história é um testemunho de como o poder, a ambição e a busca pela imortalidade podem construir impérios e eternizar nomes. E aí, curtiu conhecer mais sobre Ramses II? Se você achou esse vídeo interessante, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que vai curtir aprender mais sobre essas lendas do Egito Antigo. Até a próxima!